Estou de volta para Paraty, essa cidade cheia de histórias, mistérios e marcas de um passado colonial. E para mostrar isso de uma forma diferente, eu vou caminhar pelas ruas históricas do centro da cidade com o Anderson. O Anderson, que revive a figura de um escravizado para contar histórias que muita gente nunca ouviu. Então, eu estou aqui com o Anderson, é o Anderson que vai nos levar por esse passeio, né, e esse mergulho na história de Paraty. Anderson, como começou, como é que foi a ideia de começar a contar histórias assim, revivendo a figura de um escravizado? Em 2009, eu tive a oportunidade de fazer um filme que foi Inventor de Sonhos, que foi a chegada de Dom João ao Brasil, Brasil colonial, Brasil Portugal. Aí nesse meio tempo, quando a gente foi gravação, a gente foi 3 meses e 29 dias de gravação, eu andava muito no centro histórico. Eu via vários personagens, mas nunca vi um escravizado que sofreu realmente. Aí eu fui, comecei a procurar nas cidades históricas do Brasil, não tinha. Procurei fora do Brasil, não tinha. Aí eu fui no fórum e no cartório, eu registrei e patenteei. Mas eu fiz ele diferente, eu fiz ele contando história. Que não adianta a pessoa ter minha imagem, ela não ter o conteúdo. Porque atrás do dar uma imagem tem história. E a história tem que ser contada, ela tem que ser escondida. Perfeito. Anderson, muita gente vem para Paraty por conta da sua beleza histórica, do conjunto arquitetônico e por conta das suas belezas naturais. Mas pouca gente conhece a história pesada de Paraty, não é isso? É verdade, você vai conhecer agora. Então, pessoal, aqui na nossa frente nós temos a igreja Santa Rita de Cássia. Ela foi construída em 1722. E essa igreja foi construída pelos pardos libertos da época, pelos negros que tinham suas alforria. Era permitido entrar negros pardos e dos índios. E ao lado nós temos o antigo cemitério de Gavetas, que foi construído em 1848, que é um dos primeiros cemitérios a ser construído no nosso país, um deles. E ao lado nós temos o antigo quartel-general da Patitiba, onde ficavam os soldados portugueses da época. Na década de 50 e 90 transformou em cadeia da cidade. E na década de hoje transformou em biblioteca municipal. Esse prédio à nossa frente, que já foi reformado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escravizados e o ouro. Por isso nós temos aquele símbolo navio negreiro na parede. E as telhas eram formadas nas coxas das escravizadas, que tinham suas coxas mais grossas. Por isso que às vezes ficam de bicado uma em cima das outras e não se acasalam direito. E esse prédio Batizemê de Porta Amarela é o segundo mercado negreiro. Aqui era vendido o açúcar e o café. E ao lado, naquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo. Ali antigamente moravam as mulheres alheias da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do centro histórico de Paraty. Até hoje. Como eu estava falando para vocês sobre essa rua, essa aqui é a Rua do Fogo. A Rua do Fogo, aqui era um prostíbulo. Aqui onde os marinheiros chegavam cansados das náuseas, eles vinham para cá para desfrutar das mulheres alheias da época. E aqui na primavera é uma das ruas mais bonitas do centro histórico de Paraty. Vocês podem ver com seus próprios olhos de vocês. O pessoal vem muito para cá para tirar foto de casais, festa de aniversário, que é um lugar muito procurado. E é um lugar muito bonito também. A coisa mais importante que tem aqui no centro histórico de Paraty é essa fonte. E ninguém dá mínima para ela. Que nem tudo que você vê nessa vida é além do que seus olhos podem ver. Toda cidade histórica não tem o marco zero. Esse aqui é o nosso marco zero. Tudo que você está vendo aqui foi baseado daqui.
Se você botou o olho na ponta da pirâmide da fonte, automaticamente vai encaixar debaixo da pirâmide da cruz. É daqui que tiraram o nível certo para fazer tudo o que a gente está vendo. E cada quina da lateral dessa fonte, ela encaixa em cada pilar de pé lateral das casas, que são a maçônica. Cristo, água, vida. O pilar é a hora. A sombra é os minutos. É o relógio de sol também. Nesses 20 anos que eu conto história aqui, que vai fazer 21 anos, eu já cansei de ver as pessoas descer aqui, principalmente na porta da Santa Rita, tirar foto e não ver. Já acabei de falar, nem tudo que você vê é além do que seus olhos podem ver. Não é só a mulher que pode ser sensível, o homem também. Quando ele chegar nesse estágio, é o sétimo sentido. Enquanto você está vendo em 2D, aqui no meu momento estou vendo em 6D. Enquanto vocês estão vendo a figura, eu estou vendo além da figura. Maçom, engenheiro do universo, tudo que ele fazia, ele deixava o legado deles. Não através de palavras, mas sim através de simbologia. Nem tudo que você vê é além do que seus olhos podem ver. Mas se você chegar nesse estágio, é o sétimo sentido. Enquanto as outras pessoas estão em 6, aqui eu estou no sétimo. A pirâmide da maçonaria em alto relevo e o olho que tudo vê, aqui é a flor de lótons. Aqui nós temos a romã. A romã significa toda a lógica maçônica espalhada no mundo inteiro. E cada semente dessa aqui é a união dos maçons. A semente da romã é fechada, é igual a maçonaria. Você não entra, você é convidado a entrar. Pafomédio, o bode, o chifre dele, o olho dele, nariz dele, a barbicha dele e o queixo dele. Não só como tem debaixo do olho, como tem em cima, de cabeça para baixo e de ponta para cima. Do lado direito da porta, nós temos um gavo na cabeça para o lado esquerdo e um gavo na cabeça para o lado direito. E temos 3 M's da maçonaria atrás na porta. O M1, M2, M3, 3, 3, 33. E a igreja não tem fechadura na porta. A fechadura dela é para o lado de dentro, porque a transformava no quartel-general no cofre. Aonde está a maior riqueza da igreja católica? Dentro da igreja, até hoje. Na passagem de Michelangelo, ele fez uma tela que Deus está assim, e o homem quer tocar na mão de Deus. É o arco da igreja. Do lado esquerdo é menor, que o homem sempre será menor na presença de Deus. Do lado direito é maior, que Deus sempre será maior na presença do homem. Amém. Aqui em Paraty nós temos 3 rios e 3 igrejas, posicionadas dessa forma. Nós temos a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, Igreja do Rosário e Igreja de Santa Rita. E temos 3 rios aqui. Presta atenção no que vai se transformar. Aqui representa o homem. Aqui representa a mulher. Os dois se completam. Estrela de Davi. Aqui são as polaridades. Aqui é a rosa dos ventos. Aqui é os 4 elementos. Se transformam no cinturão de Órion. Nossa história. Aqui em Paraty, nós temos 7 portas. Cada porta tem uma moldura diferente uma da outra. A gente se chama dos 7 passos de Cristo, os 7 passos da paixão. Toda vez da Semana Santa, a gente abre uma porta dessa, que são várias portas, e cada porta tem a imagem de Cristo até chegar à sua crucificação. São 7 portas dessas espalhadas no centro histórico de Paraty, em lugares estratégicos. E cada porta tem uma moldura diferente uma da outra. Nenhuma porta é igual à outra. Paraty foi construída para proteção de aquartelamento e evacuação do vento. Se caso os canos lá fora não dessem conta, a cidade ia fazer uma carnificina. Se caso a gente botou hoje nessa terceira batente aqui, olhar de lá para cá, parece que essa casa é grudada com aquela, a próxima casa é grudada com a outra. Eu vou entrar na rua, vou desaparecer, eu vou surgir de repente. É ilusão de ótica. Não tem como ver que tem cruzamento, não. E o mais interessante, antigamente a mangueira de nível, não. Se caso os piratas se invadissem, eles iam correr de rua reta. A cidade é um quartel. Ela é toda projetada. E as ruas fazem curva. Por quê?
para proteção de aquartelamento, evacuação do vento, refrigeração das casas. A tendência de quem está aqui em cima é sempre descer pelo lado direito. Tá vendo aquela batente azul de porta amarela lá embaixo do lado direito? Quanto mais você vai descendo, mais a rua vai abrindo, ela vai chamando a sua atenção. Quando você chegasse lá embaixo no meio do cruzamento, você tomava um tiro na testa, você ia nem ver. Mas se você se descesse pelo lado esquerdo, você ia ver todo mundo lá embaixo e ninguém ia ver você descer. A rua do lado esquerdo é atrasada e as paredes não se movimentam. Você ia ver todo mundo lá embaixo, mas ninguém ia ver você descer. A mesma coisa essas três casas. Número 27, 21, 15. Batente amarela, batente cinza, batente vermelha. Parece um caso diferente. Não, é uma casa só. Se essa casa fosse invadida pela porta principal, que é amarela, a gente poderia fugir pela porta vermelha, que é a porta dos fundos. E qualquer casa, como do bloco do lado esquerdo, como do lado direito, se a gente entrar em qualquer porta aí, a gente está na rua próxima à frente. Como a gente podia fugir frontal, como a gente podia fugir lateral. Aqui na nossa frente, nós temos a primeira casa do Centro Histórico de Paraty. A primeira casa que foi fundada aqui, construída. Essa casa, ela é de 1699. É a primeira casa do Centro Histórico de Paraty. Até hoje não caiu nada. Aqui no Centro Histórico de Paraty, nós temos várias casas no conjunto arquitetônico. E aqui tem uma casa em especial. Essa casa é o único casarão de 3 andares no Histórico de Paraty. E aqui nós temos telha de porcelana, feita no século XVIII, pintada à mão, original, igualzinho o meu personagem. Aqui nós temos relatos que Dom Pedro encontrava com a Marquesa de Santos aqui, que existiam encontros amorosos. Aqui na nossa frente, pessoal, nós temos o prédio do Dalcy. A família do Dalcy é uma família japonesa. Eles trouxeram a arte milenar da petrificação de argila. E aqui nós temos várias obras de arte do Dalcy. O Dalcy, ele é um artista muito renomado. Ele é conhecido no mundo inteiro quais são as obras plásticas que ele faz aqui. Aqui nós temos o evento, que é o evento de ceramistas, né? Que o Dalcy ele promove aqui em Paraty, que é conhecido em vários lugares. No Centro Histórico de Paraty, as casas não têm rede de esgoto. E o nível certo da cidade é do primeiro degrau da igreja. Quando a maré sobe, as águas invadem as ruas do Centro Histórico para fazer a limpeza de fezes e urinas que eram jogados nas ruas. Aqui na minha frente, nós temos vários canhões aqui espalhados na nossa orla da Baía de Paraty. Esses canhões foram colocados aqui para poder fazer a proteção da baía. Como o ouro era escoado lá do caminho da Estrada Real descer aqui, aí nós colocamos esses canhões para poder fazer a proteção da baía. Se caso tivesse alguma eventualidade dos piratas invadir aqui, a cidade em si ela ia fazer uma carnificina. Não só como temos esses canhões aqui, como temos canhões espalhados na Baía de Paraty inteira. Aqui em Paraty, nós temos vários cruzamentos. E aqui na nossa frente, nós temos 4 pilares de pedra. Esses pilares de pedra estão em grau maçônico. Se no século XVII, no século XVIII, se vocês homens fossem maçom, em cada casa tivesse aquele pilar de pedra, você podia bater 3 vezes na porta que você ia ser muito bem recebido. E alguns cruzamentos, não em todos, se transformam no triângulo da maçonaria, que é liberdade, igualdade, fraternidade, que é liberté, fraternité, igualité. Me procurais, me acharás, te ajudarei. Eis aqui, aqui estou, justo e perfeito. Como eu estava explicando para vocês, no Centro Histórico de Paraty, cada casa que tivesse esse pilar de pela atrás das casas, morava um maçom. Você podia bater 3 vezes na porta, que você ia ser muito bem recebido. Esse prédio aqui é o prédio do Roberto Marinho. O do Roberto Marinho, o dono da Globo.
E aqui nós temos os abacaxi. O abacaxi mostra grandeza, riqueza, poder. Não só como tem no prédio do Roberto Marinho, como não temos esse prédio aqui ao nosso lado. Aqui no Centro de Paraty, o pessoal reclama muito de andar nessas ruas de pedra. Mas você andando aqui, você pode ver que elas são irregulares. Essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX, mas só que foram feitas por crianças escravizadas. Por isso que dá o nome de pé de moleque. Ainda tem muita gente que reclama de andar em cima delas ainda, mas nem sabe como que foi feito. Andar, qualquer um anda. Fazer, que é o difícil. Aqui na nossa frente, nós temos a Igreja do Rosário. Foi construída em 1725, o término dela foi em 1755. Essa igreja foi construída pelos escravizados. Por que terminou? Demorou 30 anos para ser construída. Os escravizados trabalhavam de manhã, trabalhavam à tarde e à noite eles vinham para poder fazer a igreja deles. E essa igreja, o pessoal tira foto dela, ela tem um lugar muito diferenciado. Ela tem um formato do rosto de uma criança. As janelas são os olhos. A porta é a boca. Ela tem o formato do rosto de uma criança. Aqui do meu lado direito, nós temos um prédio que foi o primeiro hospital de Paraty. Hoje funciona o asilo onde estão os vovozinhos caiçaras daqui da nossa cidade. E aqui nós temos os símbolos da maçonaria. Esquadro, compasso, temos o lenço, que é da Rosa 200. E tem vários símbolos da maçonaria aqui. Eu não posso falar muita coisa não, senão meus irmãos vão puxar minha orelha. Vocês repararam alguma coisa aqui na porta da igreja? Ela não tem fechadura? A fechadura dela é do formato de uma igreja. Se você vir aqui ao lado esquerdo da porta, você vai ver uma fechadura. A igreja tem uma fechadura do formato de uma igreja. Pessoal, nós temos uma novidade. Esse livro aqui é o Sagrado Profano, é o meu livro. E esse livro, você pode encontrar ele aqui na livraria Muvuca. Tem culturas populares, tem vários tipos de livro aqui, literatura muito boa. Entendeu? Se vocês quiserem conhecer, Sagrado e Profano, é o meu livro. Comente, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha.